Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formulários em Ionic. Para isso eu tenho aqui meu projeto, funcionando aqui do Ionic modelo loja. Eu vou fazer uma edição aqui que eu comecei a trabalhar com o usuário, né? A ideia aqui é que eu faça as codificações em usuário e depois eu passo tarefa para vocês tentarem fazer isso em produtos. Vou fazer o cadastro de usuário e vocês tentem fazer o cadastro do produto aí para poder nós treinarmos os nossos códigos. Então, para isso, eu vou abrir aqui nosso código na pasta src. Tem aqui a pasta app, que tem todo o nosso contexto. E aqui eu tenho as tabs, né, que são as tabulações do nosso projeto. Lembrando que esse projeto foi criado nas últimas aulas. E eu tenho ele, eu escolhi o modelo em tabulação, que é um dos mais fáceis para a gente começar a entender o Ionic. E depois a gente pode partir para um outro modelo, como side menu, então até um projeto em branco. As tabs aqui, 1, 2 e 3, elas correspondem às três tabulações com conteúdos, tá? Tem no teu site. E a tabs com S seria a barra inferior. Né? É o start aqui do nosso projeto para a gente poder demonstrar isso para você. Vou abrir um terminal, já na pasta do nosso projeto, digito Ionic S, o Ionic Server e aperto Enter. Ele vai startar, né, o nosso server aí, nosso servidor. Agora é só aguardar um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, tab 1, 2 e 3, aonde esse tab 1, 2 e 3 que aparece aqui seria o nosso conteúdo. E a tabs que aparece lá seria essa parte aqui de baixo, para ver tem um aqui, seria a tabs. Então, quando eu clico aqui em tab 1, ele carrega, né, na tabs esse conteúdo aqui do tab 1. Clico no tab 2 e carrega na tabs o conteúdo da tab 2 e tab 3 e carrega o conteúdo da tab 3 aí. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos alterar, né, o tab 1, 2 e 3 no decorrer do curso. E também o tabs, para que isso aqui mude, né? Foi até uma das tarefas que eu passei para vocês aí, vocês alterarem essa tabulação aqui com os ícones. Basicamente seria produtos aqui no primeiro, ícone, usuários aqui no segundo. E aqui a gente vai fazer a parte de encomendas, né? Pedidos, que é a nossa loja modelo aí, seria o último item. Para trabalhar com o nosso cadastro de usuário aí. Para isso eu vou minimizar aqui de navegação. E eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que adicionar aqui o item para poder fazer esse cadastro do usuário aí, né? Para poder fazer com que ele mostre lá o cadastro do usuário. Para isso, eu vou parar aqui meu servidor. Se eu não quiser parar o servidor, eu posso criar uma nova menção aqui do servidor, que é um new terminal aqui embaixo. Tá? Então ele está rodando o servidor aqui no 1, o 2 está, né, sendo um dash novo aí, um bash novo, uma nova linha de terminal. Aí eu coloco, digito o comando Ionic Direct Page usuário barra add traço usuário. Dando Enter. O que vai acontecer? O Ionic Generate ele traz lá do nosso Angular. Essa página de dados ela vai ser responsável para a gente poder adicionar conteúdos novos. Lá no nosso código você vai ver que teve algumas mudanças, né? Ele adicionou uma pasta nova chamada usuário e dentro dela colocou um arquivo chamado, né, um componente chamado add usuário. Isso facilita, é uma forma de organizar nosso código para que eu não tenha aqui várias pastas com várias páginas. Então eu vou agregar o que eu quero fazer por grupo de itens, objetos por classe. Então o usuário vai ter todos os itens do usuário. Tá? Produto vai ter todos os itens do produto. E assim fica mais fácil eu poder manter e até mesmo reutilizar o código caso eu precise modificar ou levar esse código para algum. Ok, pessoal? Então aqui agora eu tenho o nosso código. Tá? Eu vou vir aqui no add usuário HTML. O add usuário HTML ele traz para mim aqui uma página padrão do Ionic. Lembrando que eu tenho aqui as rotas do usuário, eu tenho aqui o módulo, tenho aqui o source dele. Então esses itens aqui eu vou trabalhar para poder fazer com que essa página funcione.
Voltando aqui para HTML, eu tenho que colocar um formulário aqui. Então, como eu faço para colocar um formulário no nosso projeto? Para colocar o formulário no nosso projeto, vou vir aqui no nosso Ionic, na parte de componentes. Então, tá lá no site do Ionic, Ionic Framework. Na página movimento, componentes, eu vou buscar aqui do lado a parte que fala sobre formulário. Tá, tem list, formulário, input, é a parte de inputs. Input. Então a parte de inputs aqui, ó, ela equivale ao nosso formulário. Tem até uma prévia aqui de como ele funciona. Você pode testar, né? Tem um título aqui, ó. Tá vendo? É os tal de placeholder aí para você, caso você queira usar. Tem notas que você pode escrever bastante coisas. E para gerar esse código, eu tenho aqui, ó, os nossos códigos. Lembrando que a gente está trabalhando com Angular. Cuidado aqui, ó, tem uma cor React aqui, então vou mudar para o Angular e também aqui mudar para o Angular, tá? Para que ele sempre passe para mim modelos em Angular. Se eu estivesse usando JavaScript puro, era só mudar aqui para JavaScript, React ou Vue. Nesse caso aqui é Angular. Então aqui, né, os exemplos que eu tenho aqui na minha prévia, eu tenho aqui embaixo o nosso código HTML. Então basicamente agora a gente pode literalmente copiar um componente aqui e colocar lá no nosso formulário para ganhar um pouco de velocidade. Aqui eu tenho, ó, label fixel, né, aquela label stack. Eu uso muito a float, que é muito usada na versão 4, se não me engano 4, 5. Copio, vou lá para o meu código, venho aqui na área de content, que é conteúdo, colo. Colei, faço aqui a edição, nesse caso aqui vai ser o nome do usuário. Né? Isso aqui já garante já que apareça ali na tela para mim, tá? Vou cadastrar nome, e-mail, telefone, a senha. Então essas informações já garantem para mim que ele já funciona. Para isso aqui aparecer na tela do usuário, eu tenho que fazer uma rota, tenho que traçar uma rota. Tá? Se eu abrir aqui, ó, a parte de rotas, eu vou perceber que ele já tem aqui uma rota atribuída para ele. Faz uma rota em branco. Nesse caso aqui, tem que vincular ele a uma rota principal. Se vocês notarem aqui, o app routing, ele já foi modificado. Isso é, quando eu criei o componente lá, ele já criou uma rota adicionando o usuário. Então, se eu chegar no meu navegador e colocar add usuário, digitar lá em cima do meu navegador, ele já vai carregar essa rota para mim. Quer ver? Ó? Vamos lá no nosso navegador. Se eu chegar aqui, ó, colocar add usuário, apertar Enter, já vai carregar para mim o meu formulário. Porém, eu não quero que isso funcione dessa forma, tá? A gente vai ajeitar isso daí, mas só para a gente poder testar, já consigo ter aqui, ó, visualizar como o meu formulário vai se comportar para o usuário, tá? Lembrando que isso aqui é para criar um botão, para o usuário clicar no botão, ó, carregar esse formulário, mas a princípio eu já posso ir testando ele aqui para ver se está funcionando, bastando colocar o caminho da rota que ele criou para mim. Ok, pessoal? Ó, pessoal. Vamos agora fazer a inserção dos botões, né? Na área de cadastro do usuário. É isso. Está lá no nosso Ionic, documentação, e vamos buscar aqui a parte de botões. Lembrando que essa documentação aqui está em ordem alfabética. Aqui, ó, na área de botões, eu tenho vários exemplos de botões que eu posso utilizar para colocar na minha aplicação, né? Botões que ocupam
basicamente quase toda a largura da tela, botões que realmente ocupam toda a largura da tela, com tamanhos, né, maiores ou menores. Nesse caso eu vou colocar um botão simples. Para isso eu vou vir aqui, ó. Basta pegar um Ion Button, por exemplo, tá? No caso aqui eu vou pegar um botão área. Se eu quiser que ele tenha algum comportamento, tipo, ocupar a tela toda, posso usar aqui a expressão Expander. Ele tenha um contorno ou não. Podem estar definindo, testando, né, os tipos de botões que você tem aí no teu código, por exemplo. Posso pegar esse primeiro aqui, copiar e lá no meu código, lá no formulário aqui, ó, contente, colar ele aqui para ver como é que ele fica. Salvo, vou lá no meu site, vejo como ele ficou. Ó, se eu quiser um outro botão, por exemplo, vou querer esse daqui, ó, dois aqui. Expander, Expander, copiar, bloque, um de cada aqui. Lá no meu código, colo ele aqui. Salvo. Tá vendo? Então essas aqui são as variações do botão. Então vocês podem fazer isso, vocês podem pegar os componentes e ir colocando na sua aplicação para você testar, tá? Lembrando que isso aí é um teste, na verdade é um teste que você vai gastar tempo para fazer. Para você já, né, modelar com um botão até mais comum, peço o cara de design, o pessoal de design escolher o tipo de botão e fazer as modificações. Pode. A equipe gosta de um design, botões, ter uma pessoa com mais conhecimento do back-end, na parte do Angular, do JavaScript. Exemplo de botões, você pode escolher qual que você usar, como eu já falei, eu vou usar um botão. Eu gosto de usar muito o botão que ocupe a tela toda, tá? Para evitar que o usuário clique errado. Então, nesse caso aqui, vou escolher o bloco normal sem estar com linhas, né? No caso esse aqui, ó, o bloco normal sem estar com linhas em volta, tá? Existe também a opção de você colocar botões com ícone. Vai ver as opções. Vou apagar esses botões. É só o bloco, como eu falei. Apagar todo. É só o bloco. Vou colar esse botão aqui com o ícone para vocês verem como é que. Olha lá como é que ficou, tá vendo? Eu gosto desse botão porque ele ocupa a tela toda, então dá para você botar o salvar, o cadastrar, o cancelar, por exemplo. E o usuário tem mais certeza naquilo que ele está fazendo. Aqui, ó, um botão com ícone, figura que você pode usar. Para trabalhar com ícones, é só você trabalhar com um Ion ícone que está aqui do lado. Daqui a pouco a gente já está mostrando ele para vocês. Aí você consegue mudar. Então, pessoal, voltando aqui no nosso código, nós temos aqui, né, o nosso botão com o formato Expander, né, block. Esse aqui vai ser o salvar, tá? Salvar. Eu vou literalmente copiar e colar ele, duplicar o comando, né? E ele vai ser o nosso cancelar. Lembrando que para você mudar as cores, é só você colocar aqui o color, definir o tipo que você quer. Como eu quero a cor azul, então vou manter aqui o primário. Primário, tá? No de baixo eu quero que ele fique vermelho. Então eu vou colocar aqui, ó, o color tipo danger. Salvar aqui, voltar para minha aplicação. Olha lá, vou ter um botão azul, que é o salvar, e o botão vermelho, que é o cancelar, né? Que é o nosso. Se tivesse uma cor verde, eu posso usar o próprio padrão, que é o Success aqui. A aplicação vai botão.
Lembrando que essas coisas nós já vimos lá na nossa aula sobre variáveis, sobre tema. Nosso Ionic, então vale a pena dar uma olhada lá. Aqui eu vou botar o primário de novo, manter. Então, se eu trocar lá a variável primária para uma cor, que é a cor do meu sistema, ele vai assumir essa cor aqui. Também falo, se eu mudar o Danger para uma outra cor, um vermelho mais vivo, ele vai assumir aqui. Então, o interessante é você sempre utilizar as cores do próprio Ionic e mudar as variáveis, que aí automaticamente você muda todo o sistema para a cor que você deseja. Então, aqui eu tenho basicamente o meu formulário pronto, né, para ele ser testado aí. É o nosso projeto. Falta mudar o título aqui em cima. Para mudar esse título, vou vir aqui no título e definir qual é o título da minha tela, da minha page. Vai ser o formulário do cliente. É o usuário, bota aqui o usuário, não vou chamar de cliente não, vou chamar de usuário. Como está ali no nosso caso ali. Usuário. Salvo aqui, vou lá na minha aplicação. Formulário do usuário para ele poder fazer o cadastro dele, caso já está aqui já feito. Só que lembrando que ele está chamando ali pelo ADD usuário. Daqui a pouco a gente vai começar a validar esse usuário para que ele não coloque o nome em branco. Assim. Aqui, ó, se eu clicar não acontece nada, porque não tem uma ação aqui para ele poder validar, falar quais são os campos que estão com problema e ele não deixar o formulário ser enviado. Ok, pessoal? Nosso formulário agora ele está possível, né? Está acabado em termos mas não está funcional. Então, a gente aí. Para isso, tem que trabalhar com validação do formulário em Angular. O Angular tem dois tipos de validação, a validação passiva e a validação reativa. Eu vou trabalhar com a reativa, né? Então, conforme o usuário vai preenchendo as informações, vai dando para ele uma certa autonomia. Eu vou trabalhar também com orientação a objeto em relação a definir quais são os dados que vão para o base de dados. Então, para a gente vai ter que criar uma interface, né, um objeto aí, o usuário, para esse objeto ele estar interagindo com o nosso componente. Então, para isso, voltar lá no nosso código, né, vamos aqui trabalhar com o nosso formulário aqui. Para trabalhar com formulário, vou usar o comando form mesmo, normal do HTML. Esse comando form ele vai pegar todo o meu formulário, tá, galera? Dá uma volta o formato do o código aqui eu ficar mais organizado. Eu vou fechar aqui o terminal, depois eu abro ele. Então aqui eu tenho meu formulário, vou salvar o código. Assim que eu voltar lá para o meu Ionic, só apareceu uma mudança visual. Então, agora a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que esse componente aqui ele seja validado. Para isso eu tenho que usar uma classe do Angular que vai validar esse componente, né, com uma variável do próprio objeto. Para isso, vou vir aqui dentro do Ion Input, que é o nosso input. Vou fazer como eu fiz no HTML. Eu defini um tipo para ele. No caso aqui vai ser o tipo text. Vou dar um name para ele. Vai ser o nome do usuário. E vou usar o require como no HTML. Vou fazer a mesma coisa aqui para o e-mail. Então, type text. Poderia colocar e-mail também. Tá?
Eu vou colocar aqui o require também. A mesma coisa aqui para o telefone. Type. Tem o tipo telefone, mas eu vou colocar como texto também. E o name vai ser o name tel. A senha aqui eu vou colocar type password. Vou colocar também aqui name, que é senha. Eu não gosto de usar muito a palavra senha, né? Porque é uma palavra que geralmente deixa a amostra aí o que é o tipo de informação, mas nesse caso aqui eu vou usar a palavra senha. Ele também vai ter lá o require aqui. Require. Bem, o que está faltando aqui? Toda senha tem uma confirmação de senha, tá? No caso aqui, vou copiar e vou colar essa senha. Vou deixar aqui como confirmar senha. Senha. Vai ser conf. Salvo aqui. Bem, olhando aqui para o nosso projeto, não mudou nada. Só entrou o campo com telefone. Temos o telefone, está aceitando letras. Uma forma de você poder acabar com isso é você colocar telefone tel, HTML, ele dá uma, ele até aceita, mas ele gera erro. Ou melhor ainda, você colocar ele como number. Colocar ele como number, só vai aceitar. Só aceita número, tá? Então seria uma validação fácil você botar um number. Só aceita números aí para o usuário digitar somente números. Porém, não aceita caracteres especiais, hein? Isso é um problema. Caso aí de você poder trabalhar com número internacional. Então, se for a questão de número, number, telefone mesmo, existe uma máscara que a gente pode colocar, daqui a pouco tá falando sobre máscara, mas tem como colocar uma máscara aqui no telefone. Então, a princípio, vamos deixar ele como number para restringir a parte de número. Bem, então aqui tem meu formulário. Que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que enviar esse formulário para o nosso contexto, né? Tem que clicar no botão salvar e ele ir lá para o formulário para salvar nossos itens, tá? Para isso, eu vou fazer o quê? Meu usuário page.ts, vou abrir meu TS, que é o módulo Angular. Eu vou criar uma função aqui chamada onSubmit. OnSubmit. O que a função onSubmit vai fazer? A função onSubmit ela vai ser executada quando o usuário clicar no botãozinho. Então, quando clicar no botão, meter o formulário, ela vai usar essa função. Para a gente poder ver se foi mesmo enviadas as informações, vou colocar um console aqui, um console.log, console.log, falando aqui, ó, enviado. Falar postagem enviado lá no console quando essa função for chamada. Eu vou voltar para o HTML e vou linkar a função. Vou fazer com que essa função seja acionada quando esse formulário for submetido. Para isso, vou vir aqui no form, vou chamar uma função do Angular chamada ngSubmit, aonde ela vai chamar a nossa função onSubmit. onSubmit. Como é uma função, tem parênteses. Tá? Então, ao mandar esse formulário, ele vai submeter o mesmo. Para isso, eu tenho que definir aqui os botões, né? Esse botão aqui vai ser do tipo submit. Submit. E aqui embaixo, esse aqui vai ser do tipo
cancel, do tipo cancelar, né? Salvo tudo, vou lá para o meu formulário, aqui ó. Então se eu clicar aqui em submeter, olha lá, apareceu aqui no nosso contexto a palavra enviado, indicando que ele foi enviado, quer dizer que esse formulário ele foi submetido, né? Ele foi enviado aqui para os nossos itens. Só que como é que eu faço para capturar essa informação? Existem várias formas no ângulo de capturar essa informação, tá, pessoal? Eu poderia criar uma variável no contexto e depois associar, né, fazer um bind aqui dessa informação, né, que eu vou fazer dessa forma. Então, voltando aqui no meu contexto, agora eu vou ter que fazer um bind dessa informação, né? Só que na verdade eu não quero fazer assim, eu tenho que fazer a validação para ele só submeter quando todos esses itens forem verdadeiros, né? Quando todos esses itens forem validados. Para isso, eu tenho que fazer com que esse formulário seja visto pro nosso Angular. Então aqui em cima no form, eu vou criar um ng form. Quando eu coloco o ng form, eu falo pro meu formulário, para o meu Angular, que essa classe form model, ela deve ser carregada e ela deve tomar conta desse formulário. Então aqui eu vou chamar de FC. Para quem não sabe, o FC é o form control. Eu poderia chamar de qualquer nome aqui, só que eu gosto de chamar FC e vou salvar. Então aqui ele está carregando o módulo do form control, que é uma classe do Angular que vai tomar conta do formulário. Só que para isso aqui funcionar, eu tenho que chamar o ngModel, né, que é o que vai fazer a associação de cada campo com uma variável, né, fazer o bind com uma variável no meu sistema. Então para isso tem que criar uma classe. Essa classe vai ter que ser chamada aqui no nosso sistema. Então para isso eu vou chamar o nosso terminal. Vou abrir aqui o terminal de novo. Deixa eu dar um clear aqui. Com CLS, né, como vocês preferem aí. E vou chamar lá o Ionic generate class usuário barra usuário. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma classe usuário dentro da pastinha usuário. Tá? Então aqui, ó, usuário, aperto Enter, ele vai criar uma pasta chamada usuário dentro da pasta usuário. Aqui, ó, add usuário, eu tenho aqui a pasta usuário aqui dentro. Tá? Poderia ter criado uma pasta chamada model, que é muito comum, e você ter associado essa pasta model ao usuário depois. Nesse caso aqui, eu vou optar em fazer essas controles de usuários dentro da própria pasta do usuário, que aí na hora que eu precisar mover esse usuário de lugar, eu já levo tudo isso junto, tá, gente? E como eu falei, essa parte aqui do spec, eu posso apagar ela se eu quiser, tá? Vou deletar aqui o spec. Esse aqui é o meu spec, sim, mover. Então aqui eu tenho minha classe usuário. O que o usuário vai fazer? O usuário vai ter o nome do tipo string, vai ter o e-mail do tipo string, vai ter o telefone do tipo string, vai ter a senha, né? Senha do tipo string. Salva aqui tudo. Então eu tenho já uma classe usuário com esses parâmetros aqui para poder trabalhar. É o nome, o e-mail, o telefone e a senha. Então o que eu faço agora? Eu faço no nosso código aqui, no nosso usuário TS, eu crio um componente aqui chamado usuário. Então para isso aqui, ó, em cima do construtor, eu vou vir aqui, vou colocar usuário. Como é que é? Usuário. Vou botar aqui private. Vou botar private usuário do tipo usuário. Quando eu colocar o usuário aqui, ele já vai fazer o auto import lá do usuário, né, que eu tenho, igual a new usuário. Quando eu faço new usuário, o que vai acontecer? Já vai instanciar esse usuário na memória com os dados do usuário pronto para poder ser utilizado. Tá, galera? Então aqui, ó, eu salvo aqui. E ao invés de colocar esse enviado aqui, vou colocar aqui dois pontos, colocar vírgula, x usuário, x ponto
o usuário para ver quais são os dados do usuário que está sendo enviado. Então eu estou usando o console aqui só para checar quais são os dados do usuário que estão sendo enviados para cá. Bem, agora que eu tenho a minha classe de usuário já feita, que eu vou usar no nosso projeto daqui para frente, e eu tenho também o formulário e o código que vai estar associado, né, que está interligado, o que eu faço agora? Agora tem que ligar os campos ao nosso usuário. Para isso eu vou usar o ngModule. Então eu venho aqui no nosso campo, nosso input, coloco os colchetes e depois parênteses e coloco o ngModel, que vai ser igual ao que? Usuário ponto nome. Quando eu faço isso, eu estou associando esse usuário aqui, né, esse campo, ao objeto usuário. Então, vou fazer a mesma coisa aqui para o e-mail. Eu coloco aqui, ó, ngModel é igual ao que? Usuário ponto e-mail. A mesma coisa aqui no telefone. Colchetes ngModel usuário ponto tel. E aqui a senha, que vai ser aqui o nosso ngModel igual a usuário ponto senha, né? Salvo tudo, vou lá no meu projeto e vejo, ver se vai dar algum erro. Erro nenhum. Coloco aqui os nomes. Olha, tem alguma coisa de errado aqui. Reparou que agora as linhas estão verdes ou vermelhas? Tá vendo aqui, ó? Significa o que, pessoal? Significa que quando o campo está requerido, ele tem que ser preenchido. Então, se eu preencher qualquer coisa aqui, ó, vai funcionar, tá vendo? Ó, qualquer coisa que eu coloque aqui, né, ele vai colocar verde. Se eu mandar enviar, olha o que acontece. Aqui, ó, já apareceu os dados do meu usuário. O nome, o e-mail, né, a senha. Então eu já tenho aqui, né, já consigo passar essas informações lá para o meu código e dali para o banco de dados ou para algum outro lugar que eu queira mandar. Então eu já consigo transcrever, né, os dados do formulário para o nosso objeto, só que ainda não está validando. Bem, pessoal, tem que agora fazer com que meu formulário não envie informação quando o usuário, né, tiver alguma pendência aqui de preenchimento, né? Quando alguma informação estiver em vermelho aqui ou requerida. Para isso eu vou desabilitar o botão de salvar. Mas para isso, eu vou lá no meu código e vou ter que usar o FC que está aqui. Ó. Só que eu fiz um item errado, tá, pessoal? Eu inverti aqui. Então vamos corrigir. Vai ser o FC igual a ngForm. Agora sim está certo. Então aqui é uma variável. Esse jogo da velha FC, ele cria uma variável local, tá, associada ao ngForm, ok? Então faz com que esse ngForm seja, como eu já falei antes, é a classe do Angular que cuida de formulário. Vou salvar aqui, vou lá no meu código agora, ele vai atualizar aqui, ó, não muda nada. E aí eu posso chamar essa variável, né, FC no meu código agora para poder validar alguma informação do formulário. Nesse caso aqui seria disabled igual a form a fc.invalid. Né? Enquanto o nosso formulário estiver inválido, estiver errado, ele vai deixar o botão desabilitado. Então, se a gente olhar aqui, ó, já está desabilitado o botão. Ele só vai liberar se você preencher todas as informações de maneira correta. Ó, quando você preencher todos, aí ele libera para você poder enviar o teu formulário, tá, galera? Então isso daqui ó, já começou a ter validade, né, a nossa validação do formulário para que ele ganhe, né, assim, uma forma de que o usuário possa realmente cadastrar os dados de forma correta, né, não tem nenhuma pendência aí no cadastro, ok? Bem, pessoal, retornando aqui a nossa parte de validação para a gente fechar.
Faltou só a senha aqui, né? Eu tenho que literalmente validar a senha para que ele só libere o formulário quando as duas senhas tiverem um mínimo de segurança, ou então em quantidade de letras ou em igualdade, né? Para isso, só de recolher aqui meu código um pouquinho, né? Ficar melhor, mais fácil de ser visualizado. Para isso eu vou ter que criar duas variáveis, para poder validar essas informações, variáveis locais, tá? Então aqui eu vou colocar na senha um jogo da velha. Como já falei no ângulo, quando a gente coloca esse jogo da velha é uma variável local. Eu vou chamar aqui de S, né? Essa variável S ela vai receber o nosso ngModel. E aqui na confirmação de senha eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar um jogo da velha, variável C, recebendo o ngModel. Quando eu faço isso, eu estou falando que o bind que eu estava passando para a variável usuário senha, ele vai para essa variável C. Então eu vou poder usar o que a classe ngModel tem para essa variável. Então existem não é só o conteúdo da variável, mas sim várias ferramentas que eu vou poder usar para poder saber se já foi clicado, se não foi clicado, se essa caixa já foi atualizada. Então esse ngModel tem muitas funções que pertencem ao Angular. A gente pode utilizar o nosso projeto para tratar formulários, tá, galera? Então é muito útil. O que a gente vai fazer agora? Aqui em cima, no Ionic, eu vou inserir um texto. Para inserir um texto, depois do input aqui, ó, depois do ion item, melhor falando, eu vou colocar o ion traço text. Isso aqui é um texto simples, que você pode colocar no teu Ionic, que vai ser, por exemplo, aquela mensagem senha muito curta. Só que essa palavra só vai aparecer quando o usuário começar a digitar. Tá? Para isso, eu vou ter que colocar aqui um comando que você já conhece no seu, no seu Angular, que é o ngIf. Então, coloco aqui jogo da velha, desculpa, asterisco, ngIf igual. Aí eu vou poder chamar ali, por exemplo, a letra S, tá? Então a letra S aqui é a nossa senha. Eu posso chamar aqui de, por exemplo, invalid. Quer dizer que se ela tiver no termo de invalid, se ela não tiver preenchido, ele vai aparecer essa mensagem. E também se ela for o quê? Se ela for se ela já foi visitada, né? Então aqui vai ser o s.list. Né? Então essa opção aqui é para que essa função só seja acionada quando o item já tenha sido visitado pelo menos uma vez. Só que esse inválido aqui, né, está associado ao require. Só vai ser válido se essa opção for preenchida. Só que eu tenho que ter um mínimo de caracteres. Nesse caso aqui eu vou colocar o nosso minimiland. Esse minimiland aqui seria a quantidade de letras mínimas. Eu vou colocar aqui 7. Vou botar 6. Então, para que essa senha seja válida, ela tem que estar preenchida e tem que ter pelo menos 6 caracteres, tá? Não importa se é maiúsculo ou minúsculo. Eu vou salvar aqui. Vou lá no meu código. Opa, deu um erro aqui. Bem, aqui está falando que deu erro no ngModel. No input, no require e na variável que eu criei. Tá? Que é do ngModel. Ele está dando erro nessa variável aqui do C. Do confirmação. Por quê? Olha só. O que acontece? Essa variável aqui, quando eu criei, eu não defini um ngModel para ela. Tá? Então tem que criar um ngModel aqui para ela poder funcionar. Então vamos criar aqui o ngModel. ngModel. Eu vou dar o nome de confsenha. Eu vou salvar.
Vamos ver lá o nosso código. Pronto. Vamos aqui, ó, o nome tem que ser preenchido, Ana. O e-mail tem que ser preenchido, Ana. O telefone, ele tá passando ainda, tem como validar isso. A senha, ó. Ó, já apareceu ali que é muito curto, tá vendo? Ó, quando eu passo de 6, ele já libera. Aqui não tem validade, então aqui a validação de senha é muito curta, tá funcionando. Só que a gente tem que mudar essa mensagem para que fique em vermelho, né, pessoal? Então, para a gente mudar isso daqui, vai lá no nosso código e coloca nessa mensagem aqui o nosso color igual a danger. A color danger aí para poder ficar em vermelho. Ok? Então aqui, essa parte aqui de senha muito curta já está funcionando. Lembrando que o que faz ela ser válida é, né, o número mínimo de caracteres e o require aqui. Eu vou até colocar esses dois juntos aqui para ficar mais fácil, vocês poderem lembrar aí quando fizer aí a validação. Então ficou assim, tá vendo? Então essas duas expressões aqui fazem a validação desse campo, uma validação reativa, né? Assim que o usuário vai digitando, ele vai checando no nosso ângulo para poder validar essa senha. E agora a gente tem que checar se uma senha é igual a outra, né? Que é a confirmação de senha. Para isso eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, esse aí é um text aqui. Vou colocar aqui embaixo. Apertar um Enter aqui, pular uma linha. Só que agora eu vou pegar a confirmação de senha, que é esse C. Então, primeira coisa, se ele foi preenchido, né? Se ele foi visitado, ok? E agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer com que comparar se o valor ele é igual a outro valor. Então, para isso aqui, ó, eu vou colocar aspas c.value, ele é igual, né, igual, ou melhor, se ele é diferente do s.value. Por quê? Eu estou pedindo para ele checar se a senha, a confirmação de senha, ela é diferente da senha original. E se ele já foi visitado pelo menos uma vez. E aqui seria a mensagem que eu vou falar para o usuário. Senhas diferentes. Né? Tô falando para ele que as senhas são diferentes, tá, gente? Bem, com isso aqui, eu já devo fechar essa parte da validação, tá? Aqui, ó, voltando aqui para o nosso código. Né? Então, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6. Pronto, ela viu? Fechou. Botei 6 vezes o número 1, passou aqui por essa validação. Se eu colocar aqui o nome, botar aqui, ó, um exemplo, já liberou aqui para mim poder enviar. Olha lá, ó. Aqui eu tenho todos os dados, incluindo a senha do usuário aqui, né? Que eu digitei tudo o número 1 para poder testar e aparentemente está funcionando o meu formulário aí. Cancelar. Está enviando. Tem que mexer lá o cancel. Não é cancel, agora lembrei. Escrevi errado, pessoal. Aqui não é cancel, é reset. Reset. Então corrigi aí, desculpa aí o engano. Reset aqui no formulário, salvo tudo. E agora sim, ó. Se eu preencher aqui e apertar o cancel, ele limpa o formulário. Aí, nosso formulário está começando a ganhar forma aí já, né? Já tem aí algumas validações, já dá para poder trabalhar. Aí, ó. Opa, aqui, ó. Senhas diferentes ele habilitou. Então temos um erro de lógica aqui. Para tratar esse erro é fácil. Como é que eu faço para tratar esse erro? Eu sei que aqui eu tenho uma validação, certo? Ele só vai liberar se as senhas forem o quê? Se as senhas forem diferentes, ele não libera. Ele aparece a mensagem, melhor falando. Eu tenho que fazer com que isso venha para cá, ó, pro botão. O botão só vai ser liberado se as senhas forem iguais, né? Isto é, se elas não forem diferentes. Então vou colocar aqui um ou. O ou é aquela barra na vertical. E vou colar aqui essa expressão, copiando dali a mesma expressão. Então, se as senhas forem diferentes ou o formulário for inválido, o botão fica desabilitado. Aí com isso eu consigo corrigir aqui meu problema. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, lá, tá vendo? Se eu colocar um número a mais, senhas diferentes, ele trava o botão para mim. Então, galera, tá funcionando. Terminei a validação do meu formulário. O formulário tá funcionando agora. Tá mandando aí as informações. Na próxima aula a gente vai começar a guardar isso aqui no banco de dados, né? A gente vai começar a mandar isso para o banco de dados para ver como é que isso funciona. Tá bom? Até mais.